Caro Bolachinha. Vamos falar do Guarani então, já que o papo é Guarani. O Guarani ontem jogou lá na Arena da Amazônia contra o Vasco pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Informações e detalhes, Júlio Nascimento. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani, que voltou hoje a Campinas no período da manhã em Viracopos, depois de uma viagem longa para Manaus, onde enfrentou o Vasco da Gama ontem, conseguiu empate fora de casa por um empate sem gols. Eu disse fora de casa porque o Guarani, apesar de mandante, estava fora de Campinas, ainda não venceu, atuando fora dos seus domínios, e teve essa oportunidade ontem contra o Vasco, até muito elogiado pelo Benhur Moreira em relação ao volume de jogo, mas a comissão técnica do Guarani lamentando mais uma vez a questão da pontaria, O Guarani não converteu as oportunidades criadas em bola na rede. O fator comemorado foi o fator dinheiro. Na Arena da Amazônia foram 33 mil torcedores, renda de R$2.800.000, uma renda que será importante. Boa parte desse dinheiro será destinado ao futebol do Guarani e também à sequência da temporada. O Benhur Moreira agora passa o bastão. Depois de 3 jogos, 3 empates, empatou com a Ponte, empatou com o Tombense, empatou com o Vasco, não ganhou, mas também não perdeu, e agora o Benhur Moreira passa esse bastão para o técnico Chamusca, que faz a sua estreia na próxima rodada, sábado que vem, dia 28, contra o Sampaio Corrêa, e o Benhur Moreira falou justamente sobre essa transição que agora o Guarani vai passar no comando técnico. Então assim, eu não posso reclamar de nada dos atletas, porque esses 3 jogos que eu tive à frente, nunca faltou empenho deles, nunca faltou entrega dos atletas. Então, durante a semana e durante os jogos. Então, assim, eu já agradeci pessoalmente eles e agradeço aqui publicamente pela entrega que eles tiveram comigo nesse período. Logicamente que eu entrego hoje para o Marcelo, o Chamusca, um time com fome de melhorar. Não é um time que não tem briga no vestiário, não tem confusão, não tem nada. É um time que está querendo vencer, um time que está querendo melhorar, e com certeza o Marcelo vai nos ajudar, o Chamusca vai achar esse ponto certo e a gente vai construir junto isso tudo. Com certeza o Guarani vai melhorar. E para a estreia do técnico Chamusca, ele que vai ter uma semana livre para trabalhar, já coloca aí na lista de desfalques a não presença do Matheus Pereira, mais uma vez amarelado. O Matheus Pereira mais uma vez desfalca o Guarani por aspecto de suspensão, mas se tem grande expectativa em relação à volta de outros jogadores importantes, avaliação física sobre o João Vitor, sobre o Derlan também, sobre o Ronaldo Alves, os zagueiros que têm preocupado aí recentemente a comissão técnica da equipe do Guarani, mas são jogadores que têm grandes chances de estarem à disposição já para o jogo contra o Sampaio Corrêa na próxima rodada no Castelão. Muito bem, 4h25, Carlão de Freitas. E esse jogo de ontem lá do Guarani com o Vasco, hein? Cabela, Guarani e Vasco fizeram um jogo muito disputado ontem na Arena da Amazônia, né? Um 0-0, eu acho que poderíamos ter gols, né? Poderíamos ter tido gols até pelo primeiro tempo que o Guarani fez, alguns momentos da etapa complementar do Vasco da Gama. Eu acho que pelo menos um empate com gols seria sim um placar justo. Aliás, o técnico Benhur Moreira disse sobre isso, né? Um empate com gols, e talvez se encaixaria mais pelo que o Guarani apresentou, pelo que o Vasco apresentou. Tecnicamente, claro, um jogo abaixo, mas um jogo de muita imposição, característica da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas para o Guarani foi importante esse ponto. O Guarani não poderia ter perdido o jogo, dar confiança, dar tranquilidade para o Chamusca iniciar o seu trabalho efetivamente, com uma semana de possibilidade, né? Uma semana cheia de folga aí no calendário, e é o tempo em que o Chamusca vai conhecer os jogadores, vai poder implementar aí o que ele pensa sobre futebol, a sua ideia, o seu conceito de jogo, né? Então, por isso é muito melhor, é muito mais confortável você trabalhar a equipe com essa semana de descanso dentro dos gramados, né, mas fora dele de muito trabalho, de muita intensidade, e você preparar a equipe depois de um resultado satisfatório é bem melhor do que você trabalhar a equipe em meio a uma derrota, a uma pressão que ainda existe, mas eu acho que depois do empate lá em Manaus dá uma tranquilizada aí, uma serenada nos ânimos para o Guarani se reorganizar.
Eu acho que essa é a palavra que se encaixa para os primeiros momentos de trabalho do técnico Marcelo Chamusca. Hoje, muitos questionamentos nas redes sociais com relação ao ataque do Guarani, que é um ataque que produz, é um time que produz, mas não consegue concluir em gol, né? Não consegue ter êxito nas finalizações, mas é pura falta de confiança, né? O Júlio César, que é o principal alvo hoje da torcida com relação às críticas, ele desaprendeu a jogar bola? Não, o Júlio César foi um dos destaques, um dos personagens importantes naquela campanha de 2021. O Lucão do Break não sabe marcar gols? É claro que sabe. Então é treinamento, é insistência e a confiança. Eu acho que na hora que sair um gol dos atacantes, a confiança será retomada, o Guarani vai jogar lá no Maranhão com possibilidades de vitória, claro, né? Se mantiver esse ritmo, já o Guarani vai se reencontrar, né, com os 3 pontos, e pode ser até na próxima rodada um ponto positivo para o sistema defensivo. O Ronaldo Alves fez uma boa partida, junto com o Hernando, né, que estava até desacreditado há algum tempo, mas ontem entrou, acabou se lesionando em virtude também do cansaço, né, do excesso de jogos, das viagens malucas aí, mas o sistema defensivo teve um bom comportamento. Coincidência ou não, o Guarani, quando teve os seus melhores momentos no jogo, foi quando o Giovanni Augusto apareceu, e claro, é o jogador que tem o improviso, é o jogador que tem repertório, e pode, né, num lançamento, colocou uma bola na trave. Então o Giovanni Augusto, intenso, focado no jogo, ele organiza o time do Guarani, ele faz os demais companheiros jogarem. E foi importante também os bons momentos em que o Giovanni teve durante a partida. Mas é um processo agora de reestruturação, de reorganização, para que o Guarani tenha uma boa preparação, agora sim, sob a batuta do técnico Marcelo Chamusca, para chegar lá no Maranhão e conquistar um bom resultado. E aí sim, entrar nos trilhos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Amaro Fernandes está falando aqui no YouTube, né? Boa tarde a todos. O Bugre é o que mais chuta e o que menos marca. Verdade, é verdade. O Cristiano Salviano está mandando boa tarde a todos nós aqui. O final de semana, bom final de semana. Sextou para todos, que beleza, que maravilha. Na Série B, o Guarani é o 17º colocado, 8 pontos, é o primeiro ali na zona de rebaixamento. Pode ser ultrapassado pelo Brusque ainda na rodada. O Brusque vai receber o Tombense hoje às 7 da noite. Então é o Brusque apenas que pode passar. Aí o próprio Tombense, né? Ou o Brusque ou o Tombense, né? O empate lá, o Brusque já passa a equipe do Guarani, que tem uma vitória a mais. Essa 8ª rodada começou na terça-feira com o Novo Horizontino Sport 0-0. O CRB venceu o Londrina por 1-0. O Grêmio e o Criciúma empataram ontem em 0-0. Ontem também 0-0 para Vila Nova e Chapecoense. 0-0 também para Guarani e Vasco. E 1-1 para Náutico e CSA. Hoje tem Brusque e Tombense, tem Bahia e Ponte Preta, amanhã tem Operário e Ituano às 11 da manhã e fechando a rodada no domingo, 11 horas da manhã, tem Cruzeiro e Sampaio Correia. Essa é a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro em primeiro lugar, com 16 pontos ganhos, o Sport é o segundo com 15, o Vasco 14 e o Bahia 13. Este é o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Intervalo, vem também o repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho. CBN Esporte.